Está com ansiedade, depressão, não tem vontade nenhuma de fazer exercício físico, ou melhor, não tem vontade de fazer mais nada? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês qual a importância da alimentação voltada à ansiedade e depressão. O que eu aprendi com a minha experiência é que isso é muito relacionado a fatores psicológicos do que fisiológicos. Por que eu digo isso? Quando bate aquela vontade de consumir doce, não existe substância no mundo que vai controlar a sua vontade de consumir tal alimento. Quando você está iniciando um processo de reeducação alimentar, tenha em mente que consumir a quantidade extrapolada de nutrientes que nós passamos no cardápio possa ser que as pessoas tenham a impressão que está fazendo de maneira inadequada. Aí vem um passarinho e fala que você falhou. A partir daí você começa a consumir tal alimento de forma voraz, sem prazer nenhum em estar consumindo esse alimento, pensando que você nunca mais vai repetir essa situação novamente. Eu percebo muito isso no consultório, um sentimento de culpa, com prazer de comer, vontade voraz de estar consumindo aquele alimento, porque na sua cabeça isso não vai ocorrer mais. Eu percebo isso muito no processo de reeducação alimentar, em dietas severas, no qual faz com que a pessoa gere alguns distúrbios alimentares. Como eu sei disso, pessoal? Já passei por isso. Dieta muito restrita e severa e não conseguia manter de forma longitudinal a sequência do programa alimentar. Era feito em um espaço de tempo mais curto, buscando resultado a curto prazo, e geralmente eu levava a consumir tais alimentos naquela vontade voraz de consumir, pois estava há um bom tempo sem consumir, então automaticamente tinha esse prazer de consumir em grande quantidade, não conseguia ter esse controle. O que funcionou para mim, pessoal? Ter uma dieta menos rigorosa, justamente que a partir daí você se permite em algumas pequenas ocasiões consumir tal alimento que te dá prazer, que pode ser numa quarta, pode ser numa segunda, pode ser num domingo, não tem dia pré-estabelecido. A vontade quando vem, você tem que deixar fluir quando bater aquela vontade de consumir tal alimento, aí a partir daí você mata essa vontade em dias específicos e logicamente se essa vontade estar sendo de maneira mais constante, é bom evitar tal exagero. E é importante cada um observar também, pessoal, se você consegue ter um controle de consumir 2 quadradinhos de chocolate 70% cacau após o almoço, tudo bem, pode consumir até todo dia. Se não tiver um problema com relação a diabetes ou até mesmo ter algum distúrbio gastrointestinal, que tem que evitar alguns derivados de leite, alguns alimentos um pouco gordurosos, a partir daí você pode consumir. Mas se você não conseguir consumir esses 2 quadradinhos de chocolatinho e comer a barra, aí sim você tem que evitar tais alimentos na sua casa para que não ocorra essa situação novamente e vire num ciclo vicioso. Reconquistar o equilíbrio, pessoal, é um dos nossos desafios e é possível reverter este quadro através da alimentação voltada à ansiedade. Eu vou passar umas dicas para vocês evitarem alguns alimentos que podem contribuir que vocês fiquem mais ansiosos. Primeiro alimento na tabela é a cafeína, que estimula o sistema nervoso central. A partir daí você pode estar aumentando a sua ansiedade por estar mexendo muito com o nosso estado emocional e até mesmo deixando nós um pouco mais ativo, pode levar a ter alguns quadros de arritmia, ansiedade e consequentemente levar a alguma compulsão. E outros alimentos tem que estar evitando também, pessoal, como a gordura saturada de origem animal, as carnes. O porquê está evitando tal alimento? Porque ele prejudica o nosso sistema nervoso central. Além de aumentar os níveis de cortisol, eles são alguns alimentos pró-inflamatórios, então através dessa inflamação do organismo vai aumentar o hormônio do estresse. Outro composto que tem que estar evitando é as bebidas alcoólicas, são potentes estimuladores do sistema nervoso central, mas no dia que posterior à ressaca, com certeza vocês não vão estar contentes, vocês vão estar mal-humorados, vão estar agitados, vai estar consumindo de forma exagerada os alimentos, pois eles regulam alguns hormônios contrarregulatórios relacionados à saciedade. Então, além de você ter tido uma depressão da sua massa muscular devido à desidratação, do efeito do álcool, do exagero do etanol.
Pessoal, outros alimentos que tem que estar evitando também são os carboidratos refinados, como farinha de trigo, açúcar branco, arroz branco. Não são fontes de triptofano e vitaminas e minerais importantes para o controle da ansiedade, como os carboidratos integrais, que também podem agravar a compulsão alimentar, pois gera uma rápida sensação de bem-estar e prazer e satisfação naquele momento, mas ela é passageira, gerando mais ansiedade e necessidade de comer os carboidratos. Se você se identificar com essa situação, comer alimentos de farinha branca ao longo do dia, passado algumas horas, vocês percebem uma vontade voraz de consumir tais alimentos, é devido a essa situação de não ter nutrientes que tenham aquela sensação de bem-estar e prazer e tenham um resultado a longo prazo devido ao alto teor de fibras, ocasionando maior saciedade. Outros alimentos que tem que estar evitando, industrializados em gerais, são ricos em aditivos químicos, corantes, aromatizantes, conservantes, que aumentam a inflamação e liberam cortisol, além de prejudicar o sistema nervoso central. Toda vez que eu consumir algum tipo de alimento, vocês têm que ver na informação nutricional e no ingrediente. Esse ingrediente é uma lista extensa de alguns produtos químicos, monossódico de sódio, ciclamato de sódio e umas linhas extensas de tais componentes e ingredientes. Nem perca seu tempo lendo. Esse alimento não é o que vocês têm que estar dando preferência. E mais os in naturas, consequentemente, vai estar contribuindo para a diminuição da inflamação, diminuição do cortisol e está melhorando o quadro de ansiedade. Tem uma outra dica, pessoal, de uma vitamina muito importante que também vai estar ajudando vocês. É a vitamina C. Ela controla a ansiedade e o estresse devido a esses altos níveis de vitamina C, além de reduzir o risco que desenvolvemos alguma ansiedade ou insônia, a produção de alguns neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar, como a serotonina. Além disso, auxilia também na redução dos níveis de cortisol, hormônio catabólico, o hormônio do estresse. Quais são os alimentos fontes de vitamina C? Acerola, extrato de camu-camu, é uma fruta que tem na Amazônia, riquíssima em vitamina C, muito mais inclusive que a acerola, mas se você não tivesse acessibilidade a essa fruta, tem o morango, tem o mamão, tem o kiwi, tem a goiaba, além de vegetais como pimentão e brócolis, são ótimas fontes de vitamina C. Outro tipo de vitamina que pode ser muito bem utilizada na ingesta diária, mas nossa alimentação é muito carente dessa tal vitamina, é a vitamina D. Gema de ovo, cogumelos, sardinha e principalmente tomar sol por 15 minutos por dia também ajuda a obter vitamina D. Além de outras vitaminas do complexo B, principalmente magnésio, zinco, melhora a qualidade do sono, está envolvido com diversos processos do sistema nervoso central, alimentos fonte, por exemplo, castanhas, do Pará, em particular, semente de abóbora, soja. Então, pessoal, eu convido vocês para virem no meu consultório para poder fazer uma análise mais completa, para podermos estar estipulando os alimentos que vocês podem estar consumindo e os alimentos têm que ser evitados. E além de estar elaborando um esquema alimentar de acordo com a sua realidade, para que vocês não só evite alimentos ou consuma tais alimentos, e sim que você tenha uma programação diária para exercer essas atividades diárias e, logicamente, melhorar o rendimento, aí, evitando diversos outros sintomas relacionados à ansiedade e depressão. O contato está aqui logo abaixo no vídeo para demais informações, caso vocês queiram estar fazendo uma avaliação completa sobre tais alimentos que têm que ser consumidos ou evitados relacionados à ansiedade e quais seus objetivos a serem alcançados com a boa alimentação. Fiquem de olho!